Ora, estamos em direto, mais uma sexta-feira, mais um programa e uma edição da Voz de Protesto, porque há sempre motivos para protestar e todos temos uma voz. Vamos só aguardar aqui uns segundinhos para que o Instagram possa mandar as notificações a dizer que estamos em direto e mais pessoas possam aderir. E já que temos uma espectadora, a Laura, muito obrigado Laura por estares a assistir. Vamos então começar o programa da Voz de Protesto, um programa que nasceu da iniciativa e do descontentamento de um jovem, que sou eu, Domingos Carvalho, ao ver o estado que Portugal está e o rumo que Portugal tem pela frente e também a ver o estado da sociedade, uma sociedade apática que se contenta com tudo e não gosta da mudança, prefere contentar-se com o estado que está. E portanto estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, para falar um bocadinho dos problemas económicos, sociais, mas também políticos de Portugal e trazer à conversa esses temas que têm relevância e impacto na vida de todos nós. Como sempre, vamos começar pelas notas iniciais neste programa e hoje vamos começar pelo mundo dos investimentos. Porquê é que eu trouxe este tópico nas notas iniciais? Como todos sabem, e deixem-me só dizer isto, hoje é o primeiro programa da Voz de Protesto onde estamos com uma guerra na Europa. É triste dizer isto, mas é o cenário atual, o panorama atual, e este programa infelizmente também se vai concentrar um pouco nesse tema. Mas dito isto, vamos então falar do mundo dos investimentos e o motivo que eu trouxe este tema. É natural, não sei se alguns sabem, mas quem acompanha provavelmente sabe que muitos dos mercados já reagiram a esta notícia da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. A Bolsa de Moscou caiu mais de 30%, 33% aproximadamente. Índices americanos também já responderam negativamente. E a pergunta que eu quero deixar é: vamos finalmente entrar num bear market ou num período de recessão? Porque, para quem não acompanha, pode não saber, mas os mercados financeiros recuperaram bastante rápido da crise provocada pelo Covid e, portanto, talvez agora, já num período de subida das taxas de juros, talvez entremos num período de recessão global, porque a maior parte dos mercados reagiu negativamente a estas notícias e a estes desenvolvimentos no panorama europeu, neste caso, uma guerra na Europa, e portanto convém acompanhar, mas vou só deixar aqui uma frase do Warren Buffett que diz que "Be greedy when others are fearful". Portanto, nestes momentos há sempre oportunidades que podemos aproveitar nos mercados e portanto também temos que estar atentos a isso, porque acho que todos esperamos e acreditamos que o mundo não vai acabar amanhã, mesmo com este cenário de guerra e com tudo o resto que pode surgir, e eu vou ter uma oportunidade ainda de falar um bocadinho sobre isso. Agora avançamos para o segundo tópico das notas iniciais, e hoje neste tópico vamos falar um pouco mais de política nacional. Porquê? Porque segundo o Dinheiro Vivo, citando o Governo, diz que o excedente orçamental mais que duplicou, aumentou em 144%. Isto aqui é muito bonito para um povo que só ouve clickbait, que só ouve aquela chamada de atenção e não se importa muito em esmiuçar o tema. Mas é importante esmiuçar isto. E então eu vou tentar aqui explicar humildemente, com base no que sei e percebo. O excedente orçamental aumentou assim tanto, porquê? Porque a despesa, dado que estamos em período pós-eleições e não temos um governo a comandar e a governar o país, a despesa, nós neste momento estamos num regime de duodécimos, ou seja, a despesa é mais controlada, muito mais controlada, e o governo não tem os poderes para gastar o dinheiro onde devia o aplicar. No entanto, a receita não tem essas restrições, porque todos continuamos a pagar impostos, aliás, e como o facto da economia estar a recuperar, a carga de impostos está a aumentar, e é por isso que quando a receita aumenta, mas a despesa mantém-se constante ou até diminui, é natural que haja um excedente orçamental. Mas isso, como digo, é só clickbaits, porque não se esqueçam que a nossa dívida ronda os 120% ou 130% do nosso PIB. Portanto, não se deixem enganar por clickbaits, há motivos para protestar e todos temos uma voz. E dito isto, avançamos para o terceiro tópico das notas iniciais e vou falar sobre o PCP, o Partido Comunista Português.
E eu trago o PCP porquê? Porque numa reunião na Assembleia da República, onde todos os partidos condenaram os acontecimentos da Rússia invadir a Ucrânia, o PCP foi o único partido português e provavelmente em toda a Europa que não condenou estas atitudes. Eu trouxe aqui isto só para relembrar que há extremos à direita, mas também há extremos à esquerda. E nós temos que agir igual forma para com os dois. Não é olhar só para a direita, e refiro-me concretamente ao Chega, porque toda a gente sabe que é disso que nos referimos quando falamos de extrema-direita em Portugal, mas há extrema-esquerda em Portugal também, e isto é só mais uma prova, porque o PCP, relembro também aqui, é um partido que defende a saída de Portugal da NATO, é um partido que defende a saída de Portugal da União Europeia e da Zona Euro. Também é um partido que defende a nacionalização de quase todas as empresas. Portanto, isto é obviamente o motivo de protestar, a desigualdade dos argumentos perante os dois extremos. E dito isto, avançamos para o quarto tópico, aqui com a presença do Joint, que vocês não conseguem ver, mas é certamente a mascote deste canal. E o quarto tópico é... Isto é interessante, porque ele disse também que traria temas sobre ciência ou relacionados um pouco dessa área. E então eu quero falar da Estação Internacional Espacial. Não sei se, ou provavelmente muitos nem se lembram, nem pensam nisso diariamente, mas há uma Estação Internacional Espacial a orbitar orbitar o planeta Terra. E o engraçado é que esta estação, dado que é internacional, englobou um esforço de vários países, e concretamente da Rússia. Aliás, a Rússia, em 1998, foi pioneira, foi um dos primeiros países a lançar um dos primeiros módulos para construir a Estação Internacional tal como ela é hoje. E eu só quero deixar aqui a pergunta: será que este conflito no território, na Terra, vai afetar os acontecimentos na Estação Internacional? Não sei, mas é bom deixar a pergunta para deixar os meus caros espectadores atentos a estes temas, porque faz trabalho muito importante lá em cima, que tem impactos cá em baixo, e impactos cá em baixo têm certamente impactos lá em cima. Vamos ver para saber o que é que são. Dito isto, avançamos para os assuntos quentes. E como não podia deixar de ser, e como já disse, infelizmente a situação atual é o único assunto quente que se podia falar, porque isto tem implicações globais, nacionais, como é óbvio, já tem globais, e portanto eu quero só aqui abordar alguns tópicos. E primeiro vou fazer novamente uma pergunta. Alguém ouviu falar da China, ou já alguma reação da China perante estes acontecimentos por parte da Rússia? Eu pessoalmente não ouvi falar nada, nem vi nenhumas notícias sobre isso, mas deixando aqui a pergunta, avanço para o meu primeiro tópico relativo aqui à guerra. As sanções que foram aplicadas à Rússia. Há muita hipocrisia nestas sanções. Porquê? Porque a Europa neste momento depende extremamente da Rússia a níveis energéticos, nomeadamente a nível de gás. E mesmo que a Europa e os Estados Unidos avancem, e o Reino Unido neste caso também, avancem com medidas mais severas, concretamente a expulsão da Rússia do sistema SWIFT, que é basicamente um sistema que permite as transferências de dinheiro internacionalmente, é o sistema mais usado internacionalmente, e isto sim teria impactos com a Rússia, mas também teria impactos para com vários países da Europa e os Estados Unidos, porque seria uma grande quantidade de transações que seria a perder, e isso obviamente traria impacto, não só para empresas que negociam com a Rússia, mas para outra dúzia de intervenientes. E portanto, não é engraçado, mas há uma clara hipocrisia, porque as sanções têm que ser aplicadas, mas por outro lado não podem exagerar, porque sabem que a Rússia também pode repercutir e aplicar sanções para com a União Europeia. Dito isto, quero falar também da NATO, porque ainda ontem, ou mesmo hoje, Putin disse que se a Suécia e a Finlândia, penso que foram estes países, se juntassem à NATO, teriam consequências. E eu hoje estou a deixar muitas perguntas, e é normal porque temos sempre mais perguntas do que respostas, mas eu deixo outra pergunta. O que é que a NATO vai fazer perante isto tudo? A NATO vai agir, a NATO serve para alguma coisa?
não teve muitos motivos para agir nos últimos anos, mas tem aqui um decisivo e às vezes é preciso agir e não deixar apenas as coisas acontecer. Dito isto, quero falar também dos refugiados que certamente vão surgir, porque há uma guerra na Europa, há uma guerra na Ucrânia e, pelo que eu vi, mais de 100 mil pessoas, ou 60 e poucas mil pessoas, já abandonaram a Ucrânia e essas pessoas vão ter que ir para algum lado e provavelmente vão para outros países da Europa. E, portanto, uma Europa que já tem um passado negro com refugiados tem que se preparar agora para um cenário completamente diferente, onde há guerra, mas também há refugiados, onde temos que tomar conta e dar abrigo, se necessário, e condições para tentar ter uma vida digna. Mas, por outro lado, também não podemos deixar a Rússia levar a sua avante, e porque se agora é a Ucrânia, o que é que será daqui a uns anos? Porque temos também manter essa possibilidade em cima da mesa. Por último, e para terminar este programa, eu quero falar sobre as fake news. Porquê? É evidente que neste cenário de guerra há duas narrativas que são mais presentes, que é a narrativa da Rússia e a mensagem que passa para o interior do seu país e para a sua população, e a mensagem de fora da Rússia, dos Estados Unidos, os mídias dos Estados Unidos, os mídias portugueses, que estão constantemente em cima da situação, como na maior parte dos outros tópicos. Há que lhes dar graças a isso, às vezes exageram, mas pronto. Mas há aqui uma preocupação que eu acho que muitos partilham, que é das fake news, porque temos que ter atenção, porque, por exemplo, a Rússia usa como argumento que a Ucrânia é nazi, que a Ucrânia não é uma democracia. E isto pode parecer óbvio para todos nós que estamos a ver, para mim parece-me óbvio que não é verdade, que a Ucrânia é uma democracia e de certeza não tem nazis, ou se tem são uma minoria, mas a Rússia usa isso como argumentos e, ao que parece, convenceu a sua, ou parte da sua população e os seus militares, não é? Não é que eles tenham muito poder de decisão, porque é um regime, se não é comunista, pelo menos é imperialista, onde só Putin tem poder absoluto, e isso não é um regime do século XXI, apesar de ainda estarem presentes em alguns países do mundo. Não é um regime do século XXI e regimes desses têm consequências destas. Uma guerra na Europa. É com isto que me despeço, desejando a todos nem sei o que é que se pode desejar nestes cenários, mas desejo a todos um bom fim de semana, mantenham-se informados, mantenham-se atentos e mantenham-se em segurança e com saúde, mas mantenham-se sempre informados, como já disse, porque há motivos para protestar, todos temos uma voz e temos que a fazer ouvir, porque senão um dia Portugal, quem sabe, acabará como a Rússia, porque também temos forças de extrema esquerda e de extrema direita aqui, e portanto mantenham-se informados e há motivos para protestar. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com licença.